O Brasil tem hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, mais de 34 milhões de brasileiros empurrados para viver de bico, correndo do rapa nas cidades. Nós temos hoje 63 milhões de brasileiros com nome no SPC. Fechamos mais de 1.000 indústrias nos últimos 12 meses, desempregando mais 480 mil pessoas. A violência matou 62.500 pessoas nos últimos 12 meses. Ou seja, esse é o sentido, não é, de estar eu presente no debate político brasileiro. Nós precisamos proteger o povo brasileiro e construir uma mudança profunda para que esse estado de coisas econômico, social, e em cima dessa coisa, toda a corrupção, a ladroeira, a fisiologia, praticamente fazendo o jovem, especialmente, desacreditar na política. Portanto, é preciso que as alianças se façam à luz do dia, na frente da opinião pública e ao redor de ideias-força. E essa é a única circunstância em que eu aceitarei isso, que para mim foi uma surpresa. Eu sei, porque eu tenho um olho na eleição e o outro olho no dia seguinte, que nenhum partido brasileiro vai fazer muito mais do que 10% da Câmara de Deputados. Ou seja, os analistas dizem que aquele partido que vai ter mais deputados eleitos vai fazer uns 60 numa Câmara de 513. E o que nós precisamos fazer para mudar essas leis, para enfrentar com mais dureza a violência, o narcotráfico, por exemplo, exige maiorias qualificadas. Portanto, é preciso olhar a coerência, né, e isso tem que ser feito ao redor de programas. Por isso que eu convoquei aqueles que apareceram de surpresa para esse diálogo, para a gente discutir programa, porque só faz sentido a gente se reunir se for de fato para anunciar uma mudança para o Brasil. E quem está mais próximo aí do senhor aí? A gente escuta falar do PSB, do Democratas, Solidariedade, PR agora que já não está mais tão próximo do Jair Bolsonaro. Essa fase é muito crítica, porque é mais ou menos assim, é muita andorinha voando e nenhuma na mão. Né? E eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar, rodo o Brasil, estive em São Luís do Maranhão anteontem, estive em Pernambuco ontem, estou aqui em São Paulo, amanhã estou indo para Brasília, lutando para ajudar o povo brasileiro a recompor a esperança no futuro. E essas conversas, elas são feitas assim mesmo, porque o momento brasileiro é muito delicado. Depois do que aconteceu com o Lula, o quadro político ficou todo meio instável, dependente de isto ou daquilo, uma exacerbada presença do judiciário na política, e os partidos também estão vivenciando essa insegurança, não é? E isso, então, obriga a gente a fazer um entendimento que parece muitas vezes que é só sobre o presidente da República, mas, na verdade, tem uma frenética discussão sobre como é que isso se especializa nos estados, que são eleições de 27 governadores, 2/3 do Senado, toda a Câmara dos Deputados, todas as Assembleias Legislativas. De maneira que eu diria a você que o que está mais perto hoje é o PSB, com toda a distância, porque vamos tomar aqui concretamente o PSB em São Paulo. Não é? Tem o governador Márcio França, um estimado amigo, um querido amigo de longa data, torço muito para que ele dê a São Paulo a mudança que São Paulo merece que aconteça, mas a tendência do PSB de São Paulo é pedir uma aliança com o PSDB. O mesmo PSB em Pernambuco, do meu companheiro governador Paulo Câmara, que é um querido amigo, um companheiro por quem eu torço na vitória dele, faz um belo trabalho em Pernambuco, a torcida dele é por uma aliança do PSB com o outro lado, o PT. Então é preciso ter paciência, e as pessoas às vezes não compreendem isso, mas isso é a imposição da realidade brasileira, e a gente tem que administrar isso com serenidade, com humildade, mas com o sentido de que esses encontros só tem razão para acontecer se for para executar um projeto que mude o Brasil.